Se você já assistiu Breaking Bad, sabe muito bem o quão brilhante essa produção é, seja por sua história, por seus personagens e até mesmo por sua fotografia e ambientação. Mas existe uma cena muito famosa, inclusive, que gerou bastante controvérsia entre os fãs da série. O momento em específico é literalmente a morte do Gus. Exatamente, Ricardo. E se você não sabe o porquê desse evento ser tão aclamado por alguns e tão criticado por outros, nesse vídeo vamos destrinchar essa cena e entender melhor sua simbologia e o impacto que ela gerou. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Gus Fring com certeza é o inimigo mais icônico de Walter White em Breaking Bad. Desde a sua primeira aparição, percebemos o quão brilhante esse antagonista é. Seus trejeitos, sua meticulosidade, sua crueldade, sua frieza, tudo isso torna, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais geniais criado por Vince Gilligan. Mas o seu fim, a sua morte no episódio Face Off, se consagrou como um dos momentos mais polêmicos de toda a série. Se por um lado muitos a viam como uma cena emocionante e esteticamente chocante, outros a consideraram um momento teatral demais, um ponto de ruptura com o tom que a série havia construído até então. Mas, antes de entendermos de fato o porquê desse evento ter se tornado um divisor de águas, é muito importante a gente dar uma recapitulada na série como um todo. O que talvez faça de Gus Fring um antagonista tão memorável é justamente o fato de sua ameaça crescer gradualmente. Se você parar para pensar, a primeira aparição do personagem é no episódio 11 da segunda temporada, e a sua última aparição é no episódio 13 da quarta temporada. Ou seja, isso significa que o personagem estava presente durante uma boa parte da série. Mas, se no começo ele era, entre aspas, apenas um simples chefe de Walter e Jesse que os ajudava nos negócios, ao longo das temporadas ele acaba se tornando simplesmente o maior problema, o maior rival, o maior inimigo de Heisenberg. A disputa de poder entre Gus e Walt e a rivalidade entre eles se intensificaram tanto que praticamente se transformaram em uma batalha, uma guerra silenciosa de inteligência e planejamento. A cada episódio que passava, o perigo só aumentava. Walt se via cada vez mais desesperado com as ameaças de Gus e começava a tomar decisões cada vez mais arriscadas. A tensão era tanta que o espectador sentiu o peso daquele embate iminente. A gente sabia que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa iria acontecer. E é exatamente no episódio 13 da quarta temporada, intitulado Face Off, que essa guerra finalmente chega ao fim. Depois de uma tentativa falha de matar Gus com uma bomba implantada no carro dele, Walt tem a brilhante ideia de colocar o explosivo na cadeira de rodas de Hector Salamanca, um lugar em que seu inimigo jamais suspeitaria e que também faz muito sentido, já que Hector, por carregar um ódio profundo por Gus, estaria disposto a fazer qualquer coisa, mesmo que isso custasse a sua vida, para vê-lo morto. Bom, assim que Gus chega ao asilo, ele vai diretamente ao quarto de Hector com um único objetivo: aplicar uma injeção letal para dar um fim nele, para dar um ponto final na família Salamanca. Não era só uma execução, era o encerramento de uma vingança que ele vinha alimentando há muitos anos. Gus entra no quarto com a sua típica calma e frieza, aproximando-se devagar de Hector. Assim que ele se senta na poltrona, antes de matá-lo, ele decide humilhá-lo e zombar da reputação que ele iria deixar. Gus então recebe a seringa, e quando ele está prestes a aplicar a injeção nele, Hector começa a tocar o seu sino repetidamente, e bem no momento que Gus olha para a cadeira de rodas... Sim, a bomba explode, destruindo tudo ao redor. E é justamente logo após a explosão que surge uma das cenas mais controversas da série. Alguns segundos depois da bomba explodir, Gus aparece andando para fora do quarto aparentemente ileso. Com sua postura firme, ele para no corredor e até mesmo arruma sua gravata, como se nada tivesse acontecido. Mas, quando a câmera vira lentamente de lado, vem a surpresa. A outra metade de seu rosto estava completamente desfigurada, destruída, arrancada, e logo em seguida ele desaba no chão. Mas, afinal, por que essa cena causou tanta discussão entre os fãs?
Breaking Bad era uma série que prezava muito pelo realismo, pelo compromisso com a realidade. Até nos momentos mais tensos ou violentos, a série sempre buscou manter um certo nível de verossimilhança, algo que transmite certa lógica, certa veracidade com o mundo real, ao mesmo tempo sem abrir mão da intensidade dramática da obra. A morte do Gus, no entanto, foi vista por boa parte do público como uma ruptura desse padrão. A ideia de que alguém pudesse sair andando normalmente após ter estado simplesmente no centro de uma explosão intensamente destrutiva soou como um inverossímil, representando uma curva fora do nível de realidade construído pela série. Para vários fãs, essa cena repercutiu como artificial demais. Além do aspecto físico dele ter conseguido caminhar até fora do quarto, o modo como essa sequência foi construída acabou desviando do tom mais sóbrio e contido que Breaking Bad costumava manter em suas cenas mais tensas. Em vez de uma morte mais rápida ou realista, a cena ganhou um certo ar teatral, quase como um espetáculo visual, soando como uma escolha exagerada e desnecessária. Essa decisão fez com que muitos espectadores perdessem a sensação de imersão, como se a série tivesse abandonado sua seriedade em favor de um efeito visual chocante, porém forçado e destoante da proposta da série. Como resultado, para parte dos fãs, a cena gerou uma impressão negativa porque afetou não apenas o episódio, mas também o desfecho de um dos personagens mais memoráveis de toda a série. Mas, por outro lado, se parte do público não se agradou com essa cena, a outra metade, ou melhor, talvez a maioria, considerou esse momento como um dos melhores de toda a série, um dos ápices de Breaking Bad. Para muitos, a morte de Gus não foi só impactante, mas também brilhantemente executada, tanto visualmente quanto em termos de construção de história. A série sempre teve um cuidado estético muito forte, e esse momento foi a consolidação desse aspecto, um final estilizado e memorável para um dos vilões mais emblemáticos da TV. A forma como a câmera se movimenta lentamente em meio à fumaça, o alarme estridente disparando ao fundo, a revelação gradual do rosto de Gus e principalmente o seu gesto final de arrumar a gravata como símbolo de sua obsessão por controle e disciplina foram vistos como um trabalho minucioso de direção que deu ao personagem uma despedida à altura de sua complexidade, fria, calculada e elegante até o fim. A morte do Gus funciona como um clímax inesquecível para um arco que vinha sendo construído com crescente tensão. Gus, ao decorrer dos episódios, não era apenas mais um simples antagonista, ele era uma ameaça constante, fria e sempre estratégica. E por isso, a morte dele precisava ser à altura, não só em termos de enredo, mas também em impacto dramático. Segundos antes de sua morte, quando ele percebe a bomba, o personagem levanta da cadeira desesperadamente e dá um grito. Curiosamente, essa foi a primeira e última vez durante toda a série que vemos Gus realmente perder o controle, a sua calma, a sua compostura característica dele, revelando sua vulnerabilidade diante do perigo inesperado e morrendo por causa de uma explosão, ou seja, morrendo no caos, o que contrasta perfeitamente com o tipo de indivíduo que ele era. Exatamente, Ricardo, e quando vemos Gus caminhando lentamente depois da explosão, há algo profundamente simbólico naquele momento, especialmente no modo como seu rosto é revelado aos poucos. De um lado temos o homem elegante, meticuloso, o símbolo do controle absoluto que ele sempre representou, mas à medida que a câmera avança, o que surge é o outro lado, a face destruída, grotesca, como se finalmente sua máscara tivesse caído, revelando o verdadeiro monstro por trás da fachada da perfeição. Além disso, a escolha de representar sua queda de forma tão marcante serviu também como um encerramento simbólico da era de controle absoluto que ele impunha. Aquela imagem extrema e quase surreal foi para muitos uma maneira eficaz de mostrar que a partir dali as regras mudariam. Foi a ruptura definitiva de uma ordem rígida, abrindo caminhos para uma nova fase da história, mais caótica, mais instável e dominada por Walter White. Mas agora a gente quer saber a sua opinião. E aí, pra você, a cena da morte do Gus é realmente um dos melhores momentos de toda a série ou ela é, na verdade, muito exagerada e artificial? Bom, deixa aí nos comentários e também não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, compartilhar e de hypar o vídeo. Isso mesmo, Ricardo, mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!